Muito se fala sobre escalar negócios e internacionalizá-los, só que ninguém explica a dificuldade e a complexidade que isso é. Portanto, no vídeo de hoje, o que eu vou-te aqui mostrar é um caso prático de um cliente que está a escalar e a bater recordes de faturação, mas a lucratividade está a cair e o que é que nós estamos a fazer para corrigir isso, ok? Portanto, vamos já aqui saltar para o ecrã e vou-te dar já aqui o contexto do que é que está a acontecer. Portanto, aqui estamos a ver o período de junho, okay, de 2026. Portanto, faturação 80 mil euros, investimento em anúncios 20.800, vês aqui que o objetivo era 82 mil euros e ficámos aqui a 80.700 e o investimento que tínhamos previsto era de 13.700 e fomos para 20.800. Portanto, a faturação ou a lucratividade ficou ela por ela. O ponto aqui de insatisfação até do cliente é o seguinte: apesar da faturação ter subido e do número de vendas, o budget também subiu em comparação com o que nós tínhamos como limite. E em cima disso, o próprio retorno sobre investimento e a lucratividade ou a eficiência de marketing têm vindo a cair. Porquê é que isto acontece? Mesmo quando tu tens uma taxa de conversão melhor, porquê é que isto acontece? Ora, isso leva-nos então aqui exatamente ao que está a acontecer. Portanto, quando tu queres escalar, especialmente internacionalizar uma marca, a fórmula para ter vendas é bastante simples. É número de pessoas vezes a taxa de conversão vezes o ticket médio da venda. Ora, isto em números fica algo como, por exemplo, 10 mil pessoas vezes 1% de conversão vezes 70 vendas dá 7 mil euros. Ok? Tem aqui simples. Agora, isto é matrioscas cá dentro. De onde é que vêm estas 10 mil pessoas? Vem de anúncios, vem de email marketing, vem de orgânico, vem de redes sociais, vem de blogs, vem de influencer marketing, vem de onde? Todas elas têm um custo associado. Em cima disso, a taxa de conversão é exatamente a mesma coisa. A taxa de conversão de anúncios é uma, a taxa de conversão dentro dos anúncios até é diferente, mas dentro de anúncios é uma, dentro de email marketing é outra, dentro de redes sociais é outra, dentro de, seja lá do que for é outra, assim como o ticket médio. E quando nós estamos a fazer isto muito suportado em anúncios, que é o caso desta marca que estava-vos agora a mostrar, acontece o seguinte: vamos acreditar que o budget mínimo necessário para validar um anúncio, neste caso, são 90 cêntimos. E eu já vou explicar o porquê deste raciocínio, mas 90 cêntimos não, desculpem, 90 euros. Vamos só aqui seguir o raciocínio, ok? Portanto, nós precisamos de 90 euros por anúncio para validar se o anúncio funciona. Como é que se chega a este cálculo? Portanto, estes 3 anúncios de 90 euros são então necessários 270 euros para saber qual dos anúncios é que faz mais sentido, qual é que é melhor, qual é que é pior e tudo mais. Agora, como é que tu chegas a isto? Primeiro que tu tens de saber qual é o teu UPP, ou User Per Purchase. É o número de pessoas necessárias para fazer uma venda, em média. Neste caso, em média, precisas de 100 pessoas para fazer uma venda. Leva a outra questão: quanto é que custa meter lá uma pessoa? Nesse caso, temos como base o CPC, que é o custo por clique. Quanto é que custa ter uma pessoa a clicar no nosso anúncio para entrar na nossa loja online? Neste caso, 90 cêntimos. Ora, se é isto que tu precisas, significa que tu tens um custo de fazer a venda de 90 euros. Resumidamente é isto, ok? E porquê é que isto é importante? Porque tu sabes que, em média, tu precisas de 100 pessoas para fazer uma venda. Ok, sim senhor, só que nem todos estes anúncios vão dar as mesmas vendas, ou vão dar os valores iguais. Um pode dar 100 euros de budget, outro pode só precisar de 30, outro pode precisar de 200 e não sei o quê, mas a média dará isto, ok? Isto é o que acontece quando tu estás a internacionalizar, por exemplo, um país. Ora, voltando até aqui ao exemplo, temos aqui vários países a serem trabalhados. Por exemplo, em Estados Unidos foram investidos 6.346 e no Reino Unido, por exemplo, foram investidos 2.624. Isto num caso prático, era o que estava aqui a falar contigo. Neste caso aqui nós temos o CAC, em vez de ser o CPA, mas depois eu já exploro isso um bocado com mais detalhe. Mas tu vês aqui logo pontos interessantes, que é, nos Estados Unidos, por exemplo, tens um custo de fazer a venda mais baixo do que no Reino Unido, só que tu tens um ROAS maior, ou seja, o retorno sobre o investimento é maior do que nos Estados Unidos, do que no Reino Unido, assim como o MER, que é a eficiência de marketing. Se nós transpusermos isto para os anúncios e virmos até cá abaixo, nós então aí vemos os CPAs. Portanto, o CPA, por exemplo, é 78 euros aqui e 87 euros aqui. Quando nós começamos a olhar, vamos até a meta para ser mais simples o raciocínio e a leitura. Quando nós vimos aqui abaixo,
entretanto, nós vemos, isto aqui já tem campanhas paradas, porque pronto, já vos estou a mostrar isto depois do dia, ou seja, aqui o UPP, que é User per Purchase, o número necessário para fazer uma venda, o número de pessoas necessárias para fazer uma venda, são de 129, ok? E neste caso são 56 pessoas em média para fazer uma venda, e estão 15 campanhas aqui. Estas 15 campanhas dão-nos aqui 380 anúncios. E é aqui que a coisa começa a complicar-se. Quanto mais países tu abres, mais anúncios vais ter que testar e mais coisas vais ter que rodar. O que nos leva então ao fundamento que eu vos estava aqui a querer apresentar. Que é, se tu num país precisas de 270 euros para validar o anúncio, por exemplo, e porque é que precisas desse dinheiro para validar o anúncio? Por causa do que eu estava aqui a explicar, significa que quando tu abres 3 países ao mesmo tempo, na pior ou na melhor das hipóteses, vais precisar de 810 euros no total, que cada um vai estar-te aqui a consumir 90 euros, que não é assim que funciona. Como eu estava a mostrar, até aqui já na parte atrás, é que os próprios países, dentro deles, têm custos diferentes. Portanto, em alguns precisas de mais valor e de outros vais precisar de menos, mas para simplificar, vamos considerar que vale tudo o mesmo. E este então é o grande desafio quando tu começas a internacionalizar, porque tens vários países e tens que os testar ao mesmo tempo. Isso leva-nos aqui a um outro ponto importante, que é escalar não é ter mais lucro, é a curto prazo, pelo menos. Porquê? Quando tu estás no país de origem da tua marca, basicamente tu tens uma macieira simples ali à tua disposição, porque já tens a experiência, já conheces o mercado, conheces pessoas, vais trocando, crias um negócio e vais crescendo e é uma bola de neve. E os recursos que tu necessitas para escalar no teu país tendencialmente são mais reduzidos. O exemplo prático é isto, a macieira. Deste lado, quando tu começas a querer escalar, que é abrir mais mercados, novos países e etc., tu já não vais só tu buscar as maçãs. Já vais ter que ter um trator, vais ter que contratar pessoas, vais ter que irrigar campos, vais ter que ter storage para tudo. O que é que isto significa? Que escalar, há muita romantização de vender lá para fora e etc., mas há números que têm que ser feitos e há contas que têm que ser feitas para se perceber o combate que se está a travar. Que é isso que me leva então a explicar neste vídeo. O cliente queria escalar, queria crescer, queria isso tudo. Contudo, isso tem um preço. Como veem, a faturação em comparação com o ano passado, só em meta, subiu 254%. Está bem que, obviamente, o budget subiu bastante também, não ponho isso em causa. O ponto aqui é, ao fazeres isso, o custo dos anúncios subiu bastante. E só estamos a ver agora em junho. E mesmo assim nós conseguimos descer o custo de clique. Portanto, quando tu escalas, o custo de fazer as coisas tem que ser bem calculado, porque apesar da faturação subir, a lucratividade pode começar a tombar. Foi o caso, 26% de tombo. Quando começas a ver isto, tu começas a ter que controlar o crescimento. E nós avisámos isso ao cliente, mas o foco dele era crescer, andar para a frente e tudo mais. Só que, lá está, as contas têm que ser feitas. E mesmo quando são feitas, têm que ser compreendidas e interpretadas ao seu tempo. O que nos leva então aqui à última parte, que é, só faz sentido escalar com força usando anúncios, obviamente, quando tu controlas duas métricas principais, que é a taxa de conversão e o custo de clique. Porque quando tu controlas o custo de meter uma pessoa e a capacidade de conversão do site ou da loja online, tu começas a conseguir escalar efetivamente. Porque, mais uma vez, se tu controlas isto, tens influência numa das principais variáveis da fórmula de crescimento. É muito simples, incrementar de 10 para 20 ou para 30, mas não é assim tão simples incrementar a taxa de conversão ao ticket médio. E é isso, aliás, está aqui a prova, é simples incrementar o número de pessoas, que cresceste em 473% o número de pessoas a entrar dentro do site, mas o CPC até ficou mais controlado, mas o custo de fazer a venda subiu, ou o custo de fazer publicidade subiu e a taxa de conversão também caiu. Quando nós movemos então para este mês, porque tivemos que fazer várias adaptações porque o cliente preferiu então voltar atrás um pouco, nota-se diferenças aqui. Ou seja, até para isto estar mais claro, portanto, o mês passado o ROAS era 2,09. Aliás, e se eu puser até aqui só as nossas campanhas, era 2,09 ou 2,07, são as nossas campanhas,
E quando vimos então aqui para este mês atual, o ROI já subiu para 3,09. Isto no espaço de 8 dias, mais coisa, menos coisa. Ok? Portanto, isto só considerando até meta, fora os outros. Quais é que foram os pontos aqui que tivemos que mexer? Na granularidade do controlo dos próprios países. Quanto mais controle tu tens, tendencialmente mais custo também sai, também fica mais caro fazer a venda porque tu estás a ter um targeting maior e tudo mais. Mas pronto, em troca, obviamente também fica mais barato aqui várias coisas. Repara que, se nós compararmos tudo aqui, o custo de fazer a venda é 93 euros. Mas se considerarmos só as nossas campanhas, já estamos a falar de 80 euros a venda. Okay? E já há aqui claramente melhorias. Por exemplo, se considerarmos tudo, o custo do clique é 0,64 e a taxa de conversão é 0,69. Mas se viermos para nós, o custo de clique caiu bastante e a taxa de conversão ainda tem que ser trabalhada também. Portanto, o ponto que eu quero fazer aqui acima de tudo é, quando se quer escalar um negócio, e acima de tudo na internacionalização, e suportar esse crescimento com os anúncios, é de extrema importância considerar os custos que estão associados a isso. E é importante nessa altura teres o controle sobre os números para que saibas o que é que vai acontecer ou não vai acontecer. Okay? Porque repara até, voltando até aqui atrás, o mês passado, até vou pôr isto limpo, o mês passado cresceu-se 49% a 50% a faturação. Desses 50%, a dependência dos anúncios era 66%, em comparação com o ano passado, 89% de crescimento. Portanto, deste crescimento de 50%, se saltarmos para os anúncios, vemos que 59% desse crescimento está associado ao incremento da faturação dos anúncios. Obviamente que a lucratividade depois é afetada. Portanto, conclusão disto, muita atenção à questão do crescimento, escala só, ou internacionaliza só quando tens controle e uma amplitude visual interessante sobre a fórmula das vendas, que é basicamente número de pessoas, vezes taxa de conversão, vezes ticket médio, e sobre isso tens que controlar, se estiveres obviamente a querer escalar com os anúncios e internacionalizar com base nos anúncios, tens que controlar ou ter muito bem ciente qual a tua taxa de conversão e qual o teu custo de meter uma pessoa lá dentro, ok? E qual a relação entre eles quando há incrementos ou não há incrementos. É isso, espero que tenha sido útil, dá o like se gostaste, comenta se tiveres achado obviamente interessante aqui o pensamento e vemo-nos para o próximo vídeo. Regi, forte abraço, cá a missão esteja connosco.